Toda empresa de saúde precisa de pacientes, clientes, não é verdade? Sem atendimento, nós não fazemos nada. Não adianta ter ótimos equipamentos, ótimas técnicas, se nós não tivermos clientes. Então, esse assunto ele é determinante para qualquer empresa de sucesso. Não só no segmento de saúde, mas toda empresa, ela quer o quê? Aumento de cliente, faturamento, posicionamento. Então, nós vemos que cliente é importante, o posicionamento é importante, as pessoas querem que os serviços sejam mais valorizados, que a nossa consulta seja melhor remunerada. Não é verdade? E como nós iremos conseguir isso dentro da área da saúde, se ainda nós estamos presos a alguns conceitos tão antigos? Então, o primeiro fator determinante que nós temos é pensar, ok, eu quero mais clientes, eu quero mais posicionamento, eu quero mais valorização? Sim, mas você quer mudar? Por quê? Porque o que te trouxe até aqui, seguramente não é o que vai te levar até lá. Se nós observarmos o idoso do meu tempo, é totalmente diferente do idoso de hoje, né? Eles são ativos, ficam buscando viagens, cursos. No meu tempo, não. Quando eu lembro de um idoso, era minha avó fazendo bolo e cookie para mim, né? Se eu penso na criança do meu tempo, era ralando o joelho no asfalto, brincando de pega-pega. E se eu penso na criança hoje, é trancado num quarto com videogame. Então, ao longo do tempo, a nossa clientela vai mudando. E nós estamos numa era que vai mudando muito rápido. De ano para ano, vão aparecendo tantas tecnologias, tantos novos hábitos, que aí cabe uma reflexão. As nossas práticas ainda atendem às expectativas dos nossos clientes? Existem alguns conceitos dentro da medicina, por exemplo, que eu acho que não cabe mais. Aqui é a definição de paciente segundo o dicionário Aurélio, e eu adoro o item 5, que diz que é o que ou quem sofre sem reclamar. Existe algum paciente que sofre sem reclamar no hospital de vocês? Não. Então, eu pergunto para vocês, quem atende pacientes aqui? Não, vocês não atendem pacientes. Vocês não atendem pacientes porque vocês acabaram de me dizer que eles reclamam. Né? Se eles estão sofrendo, eles reclamam. Se você está atrasado, eles reclamam, vão embora. Se você não está toda lá linda, sorrindo, feliz, eles reclamam. Então, nós temos pacientes, nós temos impacientes. Né? As pessoas estão impacientes. Então, eu gosto do conceito cliente, porque também, segundo o dicionário Aurélio, são as pessoas que estão doentes e buscam uma relação com o médico. Mas, acima de tudo, são fregueses. Quem é o freguês? É aquele que vai e volta, não é? Ah, sou freguês daquela padaria, sou freguês daquele restaurante, porque você tem o hábito contínuo de frequentar aquele ambiente. Às vezes a gente investe tanto em marketing, tanto em divulgação, e se esquece de conceitos muito simples. Né? Nós não precisamos buscar tantos novos clientes, nós precisamos mais de termos fregueses, de fidelizarmos aqueles clientes, porque se eles sempre estiverem no nosso hospital, nós não precisaremos investir tanto na busca de novos. Correto? Então, num processo de venda, nós temos... e aqui eu parto do pressuposto, porque todos são associados da Tech Laser, então tem um alto padrão de qualidade, que nós não temos clientes insatisfeitos. Então, nós teríamos dois tipos de clientes, os fidelizados e os vendedores. Vocês vendem serviços, certo? Consultas, procedimentos, cirurgias. E
vocês podem ter clientes fidelizados, que são os clientes que voltam sempre, que são os fregueses, ou nós podemos desenvolver os clientes vendedores, que é o topo dessa pirâmide, que são aqueles que vão trabalhar pelo seu hospital, que vão sair divulgando, que vão chamar os parentes, os amigos, falar, não, você precisa ir lá. Lá é o melhor local para você ir, que transmite confiança, que transmite credibilidade. E nós sabemos que dentro da área da saúde, o que vende mais é o boca a boca. Não há nenhum outro meio de venda melhor da área da saúde do que o boca a boca. A confiança, o olho nos olhos e falar, eu operei meu olho lá e ficou sensacional. Isso vende. Então, para nós chegarmos nesse conceito de cliente-vendedor, não é um processo simples. É um processo demorado, um processo que envolve muita técnica, muito cuidado, muita atenção. E isso que nós iremos tratar hoje. Então, se nós temos um cliente muito satisfeito, nós temos um cliente fidelizado. Mas se nós temos um cliente encantado, nós temos um cliente vendedor. Aí vocês podem me perguntar, ok, Cecília, mas como nós fazemos para encantar um cliente? São muitos detalhes que envolvem esses fatores. Por quê? Quando nós pensamos no atendimento, vamos fazer uma enquete aqui. Por favor, levante a mão quem trabalha no atendimento. Vocês atendem fornecedores? Vocês atendem as necessidades dos médicos? Atendem as necessidades dos proprietários? Então, vocês atendem. Né? Nós precisamos ampliar o nosso conceito quando nós tratamos de atendimento. Todas essas áreas, todas, são determinantes para a experiência do cliente. A estratégia, a liderança, o grupo de pessoas, os funcionários, o financeiro, o marketing, a sociedade, os fornecedores, todo esse alinhamento que traz a percepção ao cliente de que lá é o lugar certo. Não só para ele, mas para todas as pessoas que ele ama e que quer o bem. Por quê? Mesmo que diretamente ele não conheça o financeiro do teu hospital, a gestão das suas finanças ou dos processos internos, a estratégia da sua empresa, ela vai estar colhendo os frutos de tudo isso. E, para um cliente que tem que comprar um bem que é intangível, que ele não consegue pegar, ele se baseia em pequenos detalhes, e muito mais na sensibilidade dele, na experiência que ele tem no ambiente. Então, nós não podemos negligenciar nenhuma das áreas que envolvem um hospital oftalmológico, porque cada uma dessas áreas são determinantes no atendimento. Então, vocês, meninas, fazem muita importância no atendimento, porque se você não fizer uma boa compra, ou se algum item faltar lá, como que o resto da equipe vai atender bem? Né? Se você não fizer o faturamento correto, né? Não pagar os fornecedores, como que a empresa vai andar? Se o pessoal da limpeza não caprichar no ambiente, não estiver impecável, como que os nossos clientes terão a percepção que lá é um local ideal para ele estar realizando uma cirurgia? Então, vocês vejam que cada um de vocês são determinantes nesse alinhamento e percepção de valor. Cecília, o encantamento vem disso? Sim, o encantamento vem disso. Por quê? Aqui é um gráfico. Normalmente, quando as empresas me contratam, eu faço um diagnóstico que envolve aproximadamente 53 perguntas, olhando cada uma dessas áreas, e dependendo da resposta que é dada, gera uma nota. E esse gráfico ele é desenvolvido. Como vocês viram no slide anterior, o correto é ser um círculo alinhado.
Então, eu entro e vivo uma experiência sensorial que envolve todos os meus sentidos, inclusive o intuitivo. Então, eu vejo o cheiro do ambiente, eu vejo o que eu estou ouvindo, o que eu sinto, o que eu vejo, de forma tão aguçada, porque eu estou tensa. Eu vou fazer algo muito importante na minha vida, eu vou determinar minha visão ali. Então, os nossos sentidos ficam aguçados e a nossa percepção aumenta muito. Então, no caso dessa empresa, vocês vejam que ela tem uma nota bem alta na plataforma estrutura física, e na cadeia de fornecimento, né, dimensão de inovação, liderança, e depois notas baixas na sociedade, marketing, clientes, né, dimensão de pessoas. Aí vocês pensam, como isso impacta a percepção do cliente? Veja bem, imagina você entrando numa estrutura muito bonita, luxuosa, com peças caras, mas que não tem nenhuma ação, ou pouca ação, direcionada ao cuidado com o cliente. Ou, principalmente, com o cliente interno, que são as pessoas que trabalham lá. Né? Eu digo nos meus treinamentos, quem é o cliente mais importante da empresa? Os clientes internos, né? São vocês. Porque se vocês não estiverem bem, como vocês poderão recepcionar bem quem chega lá? Então, quando esse cliente entra nessa clínica, e ela é verdadeira, esse daqui é um radar de uma empresa real, e o proprietário não sabe o que está acontecendo, porque a estrutura dele está incrível, os fornecedores dele são ótimos, ele investe em inovação, e mesmo assim ele não sabe o que acontece. Vocês conseguem identificar o problema aí? Eles não estão investindo nos pontos principais e mais simples, que são as pessoas. Às vezes, a gente pensa que para impactar um negócio, para se ter sucesso, precisa investir muito dinheiro. Mas, na verdade, não é isso que os nossos clientes querem realmente. Né? Eu visitei há pouco o Hospital 9 de Julho, e dessa vez não trabalhando, mas como cliente. A sogra da minha irmã, que é muito querida para nós, teve um aneurisma, e eu estava lá, tensa, naquele momento decisivo, e busquei a sala de espera. E não pude deixar de reparar, mesmo assim, no que me encantou lá. Vocês não vão me imaginar o que me encantou lá. Foi um carregador de celular. Eles tinham um totem com vários conectores de fio para eu carregar meu celular. Você sabe o que é isso? É fundamental, porque estava lá, 12 horas numa cirurgia, a família toda aflita, querendo ter notícias, a tua bateria não aguenta. E o que você vai precisar? De um lugar para carregar o seu celular. Aí eu estava com o quê? Com fome. Eu tinha ali um display onde eu poderia comprar alguma coisa para eu comer. Era isso que eu precisava. Eu não precisava de um vaso de Murano na minha frente. Eu não precisava tomar água num copo de cristal. Mas eu precisava, sim, de um carregador de celular. E quantos de vocês, às vezes, pensam nisso? É difícil a gente pensar, porque entra naquele ponto. A geração está mudando muito rápido, as necessidades muito rápidas, e a gente precisa estar ligado, precisa estar atento. O que realmente é valor para o meu cliente? O que o meu cliente realmente deseja? O que pode encantá-los? O que encanta normalmente não é algo grandioso, são os pequenos detalhes. Não é verdade? Então, aqui tem uma pesquisa do Banco Bradesco, que eu adoro, que fala por que se perde um cliente. A gente ouve muito no mercado, pelo menos eu, porque os hospitais, as clínicas perguntam para mim, Cecília, depois da crise econômica, depois da crise, né, no Brasil, as coisas estão muito difíceis para mim. Aí eu fico só quieta, né? Fico quieta, escutando. Porque eu sei.
Isso representa 9% do que se perde de um cliente. Isso não é o fundamental. Lógico, impacta um setor? Óbvio que sim. Mas é determinante? Não. Se você tem um hospital, uma estrutura, que o número de clientes seus não está se mantendo e está perdendo, olhe para o interno. Não perca tempo e esforços olhando para o externo antes de revisar todos os processos, todo aquele ciclo, todos aqueles itens que eu coloquei. Porque isso determina o sucesso ou o insucesso de qualquer empresa na área da saúde. Porque nós trabalhamos com experiência do cliente. E o que vende é o boca a boca. Então, essa pesquisa traz o quê? Que 68% estão insatisfeitos com as atitudes das pessoas. As atitudes das pessoas. E aí eu fico pensando, e gostaria, né, que vocês também tivessem essa reflexão, porque esse momento nosso é muito mais para uma reflexão das necessidades do que propriamente para entregar muitas ferramentas pelo pouco tempo. Mas, se 68% dos clientes que nós perdemos estão ligados ao mau atendimento, quanto nós temos investido nesse setor? Né? Eu conheço a realidade das estruturas da área da saúde e noto o sofrimento, especialmente das recepcionistas, das secretárias, do pessoal da frente, diria assim, porque tem que atender todos os clientes externos, sendo tanto os pacientes, quanto os fornecedores, quanto os entregadores de qualquer serviço, quanto os médicos e quanto os outros clientes internos. E muitas vezes, a maioria das vezes, sem nenhum preparo, mas intuitivamente ou baseado na sua natureza, no seu dom, né? Que é fundamental. Ninguém aqui estaria se não amassem pessoas. Mas todos nós precisamos de técnica, de estudo, de profissionalismo. Atender bons clientes é fácil, não exige tanto. Mas atendermos com excelência, com encantamento, com técnica, exige, sim, estudo, tempo, dedicação. Porque nós precisamos ter muito equilíbrio emocional e condições de proporcionarmos soluções para os nossos clientes. Toda empresa tem problema, mas o que difere uma de sucesso de uma de insucesso é a sua capacidade na resolução desses problemas. E muitas vezes nós não temos informação, autonomia e condições para oferecermos isso para o cliente. Não é verdade? Então, o que fica é que as coisas de maior valor que você pode oferecer para o seu cliente não tem preço. Não é? Eu gosto sempre de citar nas minhas palestras que o lugar que eu mais me senti bem acolhida, feliz na minha vida, e eu acho que nunca eu vou recuperar esse sentimento, era na casa da minha avó, que morava num sítio, numa casinha muito simples, no chão que era de vermelhão, e tinha um fogão a lenha, que sempre tinha um bule tão limpo que eu conseguia me ver no bule. E o café mais gostoso do universo. Porque eu tinha lá amor. Eu tinha um amor expresso nas ações, nas atitudes. A minha avó sentava comigo e parece que ela não tinha mais nada para fazer. Ela só me ouvia. Me ouvia, sorria. Falava muito pouco. Minha avó era analfabeta. E me deu as melhores lições da minha vida. Então, a gente percebe que quando a gente trata com pessoas, quando nós estamos lá para servir a necessidade de qualquer ser humano que bata no nosso hospital, nós precisamos muito mais do que olharmos o que nós iremos oferecer para os olhos deles,
o que nós iremos oferecer de equipamento, de técnica, de metodologia, oferecermos ao ser humano que está ali na nossa frente. Porque se nós conquistarmos o ser humano que está ali, nós diminuímos todos os problemas do hospital. Nós teremos menos reclamações, menos insatisfações com os serviços. Há muitas evidências e estudos que demonstram que quando o relacionamento com o cliente e a empresa é bom, as falhas existentes são minimizadas de forma muito mais leve. Né? Por quê? Porque entende-se nesse relacionamento que há uma intenção verdadeira de obter soluções, que você está lá dando o seu melhor. Eu gosto de dizer sempre no treinamento que eu dou para as secretárias que o sorriso é uma linguagem universal. Você vai no Japão, eu não sei falar japonês, mas eu vou no Japão, eu sorrio para o japonês, ele sorri para mim. E eu entendo ali que a gente está se gostando, entende? Opa, estou sendo bem recebida e a pessoa está gostando de mim. Agora, se eu vejo o contrário, uma cara feia ou algo desse tipo, o que eu entendo? Que eu não estou sendo bem recebida. Então, a primeira coisa de um bom atendimento é o sorriso. Isso não custa nada. E todo mundo aqui pode dar. E quem atende aqui? Todo mundo. Outro item que eu gosto de reforçar muito, que a gente esquece. Eu gosto de colocar como exemplo uma festa. Você vai dar uma festa na sua casa, tá? Teu aniversário. O que você faz? Convida as pessoas. Olha, às 8 horas da noite eu irei oferecer um jantar na minha casa em comemoração ao meu aniversário. Aí o que você providencia? Preciso colocar as bebidas para gelar, porque eu não posso servir bebida quente. Preciso providenciar o jantar, quero que ele seja gostoso. Aí, quando você faz tudo isso, você corre e limpa a casa, vê se ela está toda bonita, cheirosa, arrumada para receber os convidados. Dando isso pronto, você fala, agora eu preciso me arrumar. Aí você vai lá e se transforma, né, da gata borralheira para a princesa da Disney. E toma aquele banho, passa maquiagem, arruma o cabelo. Quando o convidado chega na sua porta, você está linda, tua casa está limpa, a comida quentinha e a bebida gelada. Agora, todos os dias, repetidamente, isso cai no esquecimento. E muitas vezes a prática dentro dos hospitais não acontece dessa forma. A gente se esquece da importância, ao receber, de tudo estar arrumado. Né? Da bebida, a comida, que seriam os nossos serviços, estarem impecáveis. Né? Da casa arrumada é a nossa estrutura. Ela está limpa, ela está bem cuidada, oferece conforto, oferece comodidade aos nossos clientes. Como está o estacionamento, como as pessoas chegam até nós. Como elas foram convidadas. Eu tenho expressividade, eu tenho todos os canais dispostos hoje na internet. Eu invisto na comunicação com o meu cliente, como está a fidelização deles. Se algo nesse processo está comprometido, o que nós temos? Convidados insatisfeitos. Então, vocês veem como o conceito de encantamento é muito simples? Hoje, eu fiquei encantada aqui com o hotel. Eu cheguei de uma viagem muito difícil. Ontem, pensa num dia caótico lá em São Paulo. Eu sou de São José do Rio Preto, da cidade de Enoque, mas eu estou desde quinta-feira trabalhando em São Paulo. E ontem estava o caos, São Paulo. Eu estava a uma distância do meu hotel onde eu estava trabalhando na clínica que eu estava, 20 minutos. Na volta, eu demorei 2 horas e meia. Fora as complicações. Eu cheguei esgotada lá. Hoje eu acordei e falei, vamos lá. Mas a minha viagem foi tão deliciosa. E eu cheguei aqui e falei, nossa, será que eu vou ter que esperar? Tal? Eu queria tomar um banho, alguma coisa para me arrumar, mas não. Eles me receberam tão bem na recepção, me disponibilizaram um quarto. O moço já estava carregando a minha mala, até a minha mochila. Eu falei, nossa, que delícia. Eu não falei que delícia o móvel, o carpete, a marca da TV, ou os equipamentos que eu estava podendo usufruir, a piscina.
Eu falei que delícia para o sorriso da recepção, para o cuidado, que eu vi que ele estava muito bem vestido, tendo uma preocupação de estar com a roupa passada, cabelo cortado. Então, quando a gente vai receber, encantar alguém, a gente não tem a preocupação de passar uma maquiagem, de arrumar o cabelo, de pôr uma roupa bacana? E por que isso é diferente com os nossos clientes? Porque lá a gente enfia uma caneta no cabelo, né? Escova os dentes, quando dá, e vai atender as pessoas. Nós temos que nos vestir, nos arrumar na nossa melhor forma. De não importa o nosso dia, mas de nós colocarmos o nosso melhor sorriso. Da gente, se puder abraçar, abraçar. Se puder ouvir atentamente a necessidade do cliente, ouvir, para nós podermos atender às expectativas dele. Se você não atende às expectativas dele, cliente satisfeito. Se você atender às expectativas dele, cliente satisfeito. Agora, se você encantá-los, e o encantar é com muito pouco, é o que todo mundo disponibiliza dentro de si, nós encantamos o nosso cliente. Aqui tem uma ferramenta que eu adaptei, talvez alguns conheçam, que é uma análise SWOT, também conhecida como FOFA no Brasil, que analisa suas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, que eu convido vocês a refletirem sobre, do ponto de vista do atendimento, mais especificamente, pensando o que eu posso potencializar, o que você deve potencializar no ambiente, o que você faz de bom. Pega tudo que você está escutando do mercado, nossa, vocês são ótimos nisso, isso é teu ponto positivo, e potencializa. Coloque-se ainda melhor nisso, invista nisso. Dê atenção para o que você precisa melhorar, para as suas fraquezas. Pega a reclamação dos clientes. Você tem uma pesquisa de satisfação no hospital? O que está sendo feito com ela? Mapeie essas fraquezas e transforme-as em forças. Eu digo que quando um cliente reclama é porque ele acredita que nós possamos fazer algo para melhorar o ambiente. Então, se nós não fazemos, nós rompemos a confiança. Mas se há uma reclamação e nós fazemos algo para modificar, nós mantemos a confiança e o relacionamento. Oportunidade, o que eu posso inovar, né? O que ainda eu não fiz, que eu poderia estar implementando aqui. Ou mesmo coisa simples, de como eu posso fazer diferente isso. Não sei se vocês já viram, né, um exemplo muito simples. Aquele cartão digital, que você clica no ícone e já vai abrindo o site, já abre o Waze, já abre tudo. Isso custa muito barato, R$200 para fazer. E você manda para o cliente adora, porque ele clica lá, ele já sai de onde ele está até até o teu hospital, ele acessa o teu site, e isso é uma forma de inovar? Sim, pequenas coisas. Uma máquina de café nova, ao invés de, às vezes, colocar tantas revistas, colocar um ponto mais claro de Wi-Fi ou uma tecnologia assim, um pouco mais alta para melhorar a qualidade. E reduzir. São as ameaças que nós temos no mercado através do achismo, das reclamações do automático. Aqui, diferente dos outros pontos, é o que vem de fora, né? Então, eu fico achando que o meu problema é por causa disso. Eu fico reclamando da situação que nós estamos ali na empresa, mas o que isto me levará ao sucesso? Tanto pessoal e da empresa, nada. Não perca tempo ficar achando muita coisa. Vá para cima, faça um planejamento, faça testes. Não fique reclamando, encontre soluções. As pessoas mais valorizadas hoje no mercado são aquelas que não levam um problema, mas que apresentam o problema e levam as soluções. Então, vamos parar de reclamar e vamos entregar soluções, tanto para os clientes internos quanto para os externos.
E sair do automático. O automático não reflete a tecnologia, a inovação, a modernidade dos hospitais que vocês trabalham. O automático, ele é estático. E o mundo é dinâmico. E a necessidade dos nossos clientes mais ainda, não é? Então, eu convido vocês a refletirem e a praticarem e a executarem o que de melhor vocês têm. O que nos traz hoje em comum é o amor pelas pessoas. Não é? De cada um aqui dessa plateia servir à sua maneira. Tem uma história do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que na época que ele era presidente, ele visitou a NASA, tarde da noite, e tinha um homem limpando o chão. E ele perguntou para esse homem da NASA: o que você faz a essa hora limpando o chão? E ele respondeu: eu não estou limpando o chão. Eu estou ajudando o homem a chegar à Lua. Então eu convido cada um dessa plateia hoje, não importa se é um médico, se é um administrador, se é responsável pela compra, pelo faturamento, ou se está na recepção, não importa o local que você ocupe dentro do hospital, mas que todos nós possamos nos lembrar do objetivo maior de executar o que nós fazemos, que é levar uma contribuição única, tornando cada pessoa que entrar na sua estrutura uma pessoa única e especial. Então, eu agradeço o tempo que vocês me disponibilizaram e estou aberta a perguntas, se vocês quiserem fazer. Obrigada.